quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Nós queremos ler o capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 até o verso de número 9. 1 Pedro, versos 3 a 9. Hoje pela manhã nós compartilhamos alguns motivos pelos quais nós devemos nos alegrar por sermos cristãos. Mas pode ser que talvez você ainda não se considere um cristão, então também considere que esses motivos que eu vou estar trazendo aqui também é um convite para que você entenda o porquê da nossa alegria como cristãos. O apóstolo Pedro, ele se dirige aqui a uma comunidade cristã que na verdade foi espalhada, ela foi dispersa. Não porque eles queriam, na verdade algo que acontece, de repente eles precisaram fugir por causa da perseguição que havia se levantado no Império Romano, não apenas perseguição dos próprios romanos, mas dos judeus, que não consideravam Jesus Cristo como Messias, e eles então tentaram atrapalhar o plano dos apóstolos de Cristo, e eles começam uma perseguição, levando alguns a tribunais, outros a prisões, a outros a torturas, e outros até mesmo à morte. Mas aquelas pessoas, apesar dos seus sofrimentos, elas estavam focadas. E mesmo apesar dos sofrimentos que elas atravessavam, aquilo não as inibia de continuar vivendo o amor de Jesus e difundindo o Evangelho por toda parte aonde eles iam. Sabe, isso é algo que a gente precisa começar a pensar, a perguntar-se, olha, se Jesus precisar contar comigo, Ele consegue realmente me usar a minha vida para espalhar do seu amor às pessoas? Quando nós pensamos nesse tema da nossa camiseta e da nossa ação de aniversário deste ano, nós compartilhamos isso com o grupo do conselho da igreja, da liderança da igreja. Foi algo que me veio no coração, depois que terminou toda essa situação no ano passado, com essa expectativa ainda de vacinas e tal, para a pandemia. Eu preferi ficar considerando o que é que Deus quis dizer para a igreja, com toda essa situação que nós estamos vivendo, e eu tenho entendido que Deus está querendo que a gente se desperte. Deus está nos chamando a voltarmos àquilo que a Bíblia chama de primeiro amor. Sabe, que é aquele momento em que você realmente entende o amor de Cristo sobre a sua vida e você quer corresponder a isso, você quer realmente mostrar isso para as pessoas. Então eu desafiei a nossa liderança, olha, esse ano nós vamos fazer algo diferente. Eu não quero um aniversário da igreja em que as pessoas venham para o templo, venham se reunir, porque Deus parece que já está mostrando para a gente que é para ir para fora, não é para ficar aqui. Se fosse, a gente estaria numa aglomeração muito maior, mas Deus está diminuindo talvez, para que a gente possa começar a perceber que Ele quer que a gente haja na terra, que a gente haja no mundo, assim como foram para aqueles primeiros cristãos, os momentos de perseguição, tiraram eles de dentro de casa, e eles tiveram que ir para fora. Eles tiveram que anunciar a Cristo em outras terras, lugares que às vezes eles não conheciam, costumes que eles talvez tivessem que aprender, por mais que eles fossem parte de um ambiente onde reinava o Império Romano, mas tinham que lidar com diversos povos, afinal o Império Romano havia escravizado muitos povos naquele tempo. Eram judeus, eram gregos, eram bárbaros, eram citas, foram inúmeros povos que foram escravizados pelos romanos, mas eles fizeram aquilo que o Senhor os chamou a fazer. Sabe, o grande desafio para nós hoje é como nós vamos cumprir a missão e como nós estamos cumprindo a missão, mesmo diante das situações de calamidade que assolam o planeta, não é apenas o Brasil. Nós hoje pela manhã falamos sobre o amor de Deus por nós, que desde antes da nossa existência, conhecendo o que aconteceria com o homem, conhecendo aqueles que seriam sensíveis ao seu chamado, preparou uma oportunidade de vida, de esperança, de restauração,
Tudo aquilo que o pecado estragou, Deus preparou. Nós falamos sobre a obra santificadora do Espírito Santo, que atua em nós para tornarmos-nos mais semelhantes a Jesus, e falamos ainda sobre o perdão que Deus nos dá por meio de Cristo, que tirou dos nossos ombros o peso de culpa para nos trazer de volta para perto do Pai. E Pedro, com essas palavras, ele exortou aqueles cristãos dispersos a dependerem da graça e viverem a paz que Deus lhes dá. Paz essa que o apóstolo Paulo vai falar, excede todo entendimento. Paz que não dependem das circunstâncias, uma paz que começa de dentro e vai para fora, uma paz que se evidencia nas nossas vidas por causa da presença de Deus, que não está do lado de fora, mas aqui do lado de dentro. Estou achando que está dando um probleminha aqui, me ajuda aí. Manda um microfone aí se falhar. Ok, obrigado, Timóteo. E é interessante nós vermos então isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque hoje eu quero falar sobre uma esperança viva. Essa esperança que nós precisamos viver e que era a razão pela qual os cristãos do primeiro século se mantinham vivos e ativos, apesar de toda a contrariedade, todas as dificuldades, adversidades que surgiam. Pedro, ele vai dizer nessa sua carta, vai falar aqui aos dispersos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, sabe? E ele vai então falar a estes, lembrando que Deus, ele estava presente em cada momento e eles poderiam se alegrar. Olha só, ele vai começar o texto no verso 3, dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e o exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Percebem que esse texto aqui fala no verso 8, que esses cristãos, eles não haviam tido a mesma experiência que os apóstolos tiveram de andar e ver Jesus enquanto ele estava na terra. Ou seja, eles estão em situação muito semelhante à nossa. Não importa o tempo que se passou, eles também não viram Cristo, eles confiaram no testemunho dos apóstolos. E mesmo assim, eles eram capazes de darem suas vidas para poder proclamar o Evangelho de Jesus, para compartilhar a mensagem que Jesus lhes confiou. Mas isso porque eles carregavam uma esperança que não era algo da boca para fora, era algo que estava nos seus corações. Sabe, e algo que eu quero perguntar para vocês é: que motivo você tem para ter esperança? Quais são os motivos da sua esperança? O que você carrega em seu coração para ter esperança? O que significa esperança para você?
Qual é o significado da esperança para você? E onde está a sua esperança? Sabe, são perguntas que a gente precisa se fazer, porque a maneira como nós respondemos a elas vai determinar se eu vou viver uma vida plena de alegria ou se eu vou viver apenas um momento de alegria. Porque celebrar essa vida que esses cristãos celebravam, eu acho interessante, porque Pedro no verso 6 fala, vocês exultam. Aqueles cristãos exultavam, e ainda que por um breve momento eles estivessem vivendo momentos de tristeza, Pedro está identificando aqui que regularmente eles exultavam, eles celebravam na presença de Deus, eles se alegravam. E eu tenho convidado vocês nesses meses, exatamente esses 2 primeiros meses do ano, a voltarem vocês à memória aquilo que nos traz esperança. Sabe, a vocês voltarem à memória a razão pela qual nós estamos aqui. A vocês voltarem à memória a razão pela qual nós colocamos a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus. A razão pela qual nós estamos aqui 16 anos, porque dizem que Jesus nasceu 4 anos depois dele mesmo, pode isso? Segundo os arqueólogos, a data do nascimento de Jesus não está muito precisa, diria-se que ele teria nascido talvez 4 anos depois dele mesmo, conforme o calendário gregoriano. Mas o que acontece é que nós estamos aí mais ou menos 2018 anos aproximadamente, 2017 anos, depois de Cristo, continuando a proclamar, falar do seu amor às pessoas, por uma razão, porque carregamos no nosso coração uma esperança viva. E na sua carta, Pedro, ele vai trazer a lembrança disso e razões que nos trazem consolo. Naquele tempo, a caminhada não era fácil também, e para nós também, nós estamos vivendo um tempo cuja caminhada não é fácil, mas por isso mesmo é que nós precisamos viver cheios dessa esperança, ou talvez resgatar essa esperança que pode ser que nós tenhamos nos esquecido. A primeira coisa que Pedro menciona está no verso 3. Ele fala que ele, Jesus, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição, ou por meio da sua própria ressurreição. Deus, ou Jesus, como você quiser entender, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que significa isso? Nós jamais teríamos esperança se Cristo não a tivesse revelado. Sabe, ele não apenas falou sobre a ressurreição dos mortos, mas ele também lembrou que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E não apenas isso, ele mostrou com a sua vida, com a sua prática, quando ele veio a esse mundo, como esta ressurreição se daria, o que ficou registrado. E na ocasião em que os saduceus discutiam se havia ou não de ressurreição dos mortos, porque eles não acreditavam na ressurreição, Jesus, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai lembrar como que Deus se apresenta diante de Israel. Ele vai dizer, olha, este é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele vai concluir dizendo, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Está lá em Mateus 22, 32. Em outras palavras, Jesus deixou claro para os saduceus que Abraão, Isaque e Jacó não se extinguiram. A morte não pôs fim à existência deles. Eles estão vivos ainda hoje. E eles estarão vivos para sempre. Assim como cada um de nós que morrermos em Cristo Jesus, ou que colocarmos nossa esperança em Deus.
Eles também não estão num estado de dormência, como pregam aí algumas religiões, alguns grupos religiosos, algumas seitas, mas eles estão vivos e ativos no paraíso. A Bíblia fala sobre isso. E nós sabemos, por exemplo, que durante a transfiguração, lá em Mateus 17, versos 1 a 13, nós vemos lá que aparecem do lado de Jesus Moisés e Elias. Dois homens que viveram pelo menos aí também quase 2000 anos antes de Cristo ter vindo ao mundo. Moisés havia morrido fisicamente, Elias não. Até por exemplo, mas Elias subiu aos céus, tudo bem, mas Moisés morreu. E Jesus está aqui diante de Pedro, Tiago e João, que eram as testemunhas daquela transfiguração. Ele estava ali mostrando que os que morrem estão vivos e estão ativos no reino dos céus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que a morte não precisa nos assustar. Sabe, a morte, ela é apenas o fim de uma etapa para o começo de uma outra etapa de nossa existência. Lembramos, por exemplo, que Deus colocou na própria natureza um exemplo disso. Toda lagarta, ela precisa, de certa maneira, passar por um processo de mudança, até mesmo doloroso, antes de se transformar numa borboleta. Claro que não é toda lagarta que se torna borboleta, mas aquelas que são transformadas, não é? Elas precisam se enclausurar, é como se elas entrassem num estado de morte. Só que elas não percebem isso. Elas não percebem a transformação, é como num piscar de olhos. Quando elas despertam, seu corpo já está transformado. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, que nossa ressurreição, como num abrir e piscar de olhos, nossos corpos serão transformados, para então podermos entrar na presença de Deus. Se você não morrer, é isso que vai acontecer, não morrer fisicamente. Quando Jesus estiver rompendo os céus e voltando, os nossos corpos, eles serão transformados em corpos glorificados para que você possa subir e ir ao encontro do Senhor nas nuvens. É isso que a Bíblia diz. Mas aqueles que morreram, eles voltarão para buscar seus corpos. Porque o corpo faz parte da nossa constituição. Se Jesus tivesse deixado o seu corpo no túmulo, haveria justificativa para dizer, como dizem os agnósticos, né, que o corpo é matéria, é má. Não, a matéria não é má. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou e o seu corpo também foi revivido, mas em corpo glorificado e depois assunto aos céus, depois ele subiu. Mas eu acho interessante isso, meus irmãos, porque Cristo ressuscitou para apontar como será o nosso futuro. Ele fez isso para nos dar um exemplo. Ele não tinha necessidade de fazer isso, sendo Deus. Ele poderia ter morrido e deixar todo mundo pensando, e agora? Ele é Deus, ele não tem que dar justificativa a ninguém, mas ele fez isso para que nós soubéssemos como será o nosso futuro, para não deixar dúvida quanto ao seu poder, sua glória, mas também para prenunciar o que irá acontecer com seus discípulos. E isso não é maravilhoso, meus irmãos? A morte não me assusta. Nesse tempo que tanto se tem falado de morte, e as pessoas estão vivendo tão atormentadas, meus irmãos, para nós cristãos, morrer é lucro e o viver é Cristo. É isso que a Bíblia diz. O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, olha, eu já gostaria de ter partido, mas eu só não fiz, eu só não desejo isso porque eu gostaria de salvar os meus irmãos.
Eu gostaria de ser condenado no lugar dos meus irmãos, para que eles pudessem serem salvos. Isso é o amor que enche o nosso coração, que tem que encher nosso coração, que haja salvação de vidas. Sabe, o fato da ressurreição de Jesus foi como um poderoso combustível no coração daqueles primeiros cristãos. E eles eram capazes de suportar a perseguição, de continuar pregando a mensagem de Cristo, exatamente por causa da ressurreição. Mas aí você se pergunta, ou talvez esteja perguntando, mas como posso ter realmente certeza que Jesus ressuscitou? Há um filme que, se você quiser assistir, conta a história de Lee Strobel. Ele foi um ex-jornalista investigativo. E ele fala Em Defesa da Fé, é o nome do filme. E ele fala como que a questão da ressurreição foi algo marcante para a vida dele, porque ele foi fazer uma pesquisa para saber se de fato isso tinha acontecido. E enquanto ele estava fazendo a sua pesquisa, ele considerou algo que no judiciário, normalmente se valida muito para poder você determinar uma sentença, que são a prova das testemunhas. Todo crime ou todo tipo de ação que é movida, normalmente você precisa de testemunhas. Essa caixa aqui está querendo falar comigo, esquece ela, tá bom, gente? Concentra aqui. Então, todo tipo de testemunha, toda prova, todo crime precisa de testemunhas. E é interessante porque ele vai pensar, por exemplo, em quem eram os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram pessoas comuns, eram pessoas até mesmo iletradas, eram pessoas do povo. Mas algo interessante que ele para pensar é que todo judeu, ele sabia, mesmo que não fosse letrado, mas ele sabia e ele cria na vinda de um Messias que haveria de resgatar a nação, de libertá-los do seu jugo de escravidão e de colocar Israel de novo no poderio. Os judeus tinham essa visão do Messias. Em outras palavras, para o judeu, o Messias levaria a nação à vitória. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele impressiona a todos pelos seus milagres, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. E aquilo ali foi criando expectativas, esperanças no coração do povo, até que chega o momento em que prendem Jesus, levam ele para uma cruz, e ali ele é crucificado, ele é morto, ele é humilhado, ele é envergonhado, e ele não demonstra nenhum tipo de poder semelhante com a ideia do Messias que o judeu tinha em mente. Por isso, os discípulos deixam aquele momento da cruz, depois da morte de Jesus, frustrados. Quando nós vamos olhar para as páginas seguintes da Bíblia, a gente vê exatamente isso. Pedro, angustiado, fala, olha, eu vou pescar. Aí sai os outros discípulos, nós vamos com você. Vamos espairecer um pouco. Estava tudo muito confuso na cabeça deles. Eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, porque o Messias aparentemente havia sido derrotado. Mas o que é que renova a esperança deles? É a ressurreição. Quando Jesus ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, e aparece a mais de 500 pessoas, aquilo ali se torna um combustível que inflama, e em pouco tempo, todo o Oriente, o Ocidente, o Oriente, o continente asiático, aquela região é alcançada pelo Evangelho. A Europa, a Ásia, ela é alcançada pelo Evangelho, que se expande para o mundo. Sabe, o Evangelho ele vai se expandindo cada vez mais. E é interessante
que exatamente a questão que Lee Strobel ele coloca é que, se fosse mentira a ressurreição, nenhum dos discípulos de Cristo, aqueles que estavam com ele num primeiro momento, que viram sua morte, teria morrido. Sabe, nenhum deles teriam morrido afirmando que Cristo havia ressuscitado. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar sobre isso. Você pode até morrer por uma mentira estando enganado, mas ninguém morre por uma mentira da qual ele é a causa, né? Você criou a mentira e alguém coloca uma pressãozinha, rapidinho você conta a verdade. E Lee Strobel considera isso e fala assim, olha, as testemunhas de Cristo só podiam estar falando a verdade, porque eles foram capazes de dar a vida afirmando aquilo. Só um dos discípulos de Jesus morreu de causa natural, mas morreu numa prisão, numa masmorra, num lugar que era considerado naquele tempo como se fosse uma penitenciária de segurança máxima, que foi João. Todos os outros foram mortos com mortes trágicas. Tiago, a história diz, por exemplo, que ele foi arrastado por uma carruagem e ele se despedaçou no meio do caminho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Estevão foi apedrejado. Há um livro chamado Livro dos Mártires, que se vocês quiserem comprar, adquirir, vai contar um pouco da história da morte dos primeiros cristãos, escrito por um autor chamado John Fox. Mas todos eles morreram, e os que estavam perto testemunharam a sua morte, viram qual trágica é, mas não se acovardaram de pregar o evangelho, porque era verdade. Cristo havia ressuscitado, e aquilo encheu seus corações. E eles pregavam, porque eles sabiam que poderiam morrer, poderiam sofrer neste mundo, mas eles sabiam que a sua esperança era segura, que a causa pela qual estavam lutando era a maior causa do universo. E eles estavam fazendo aquilo que Deus lhes mandava fazer. Sabe, eles confiavam nas promessas de Jesus, e aí vem a segunda coisa que Pedro fala aqui, porque nós podemos viver com esperança, porque nós sabemos que nós somos protegidos por Deus. Esse mesmo Pedro, que fala aqui testemunhando aos cristãos que estavam dispersos, ele só morreu quando chegou o tempo, mas a Bíblia fala vários momentos de libertação da vida de Pedro, um deles. Pedro, ele havia sido colocado junto, né? Havia sido colocado preso, né? numa prisão, e o anjo do Senhor entra naquela prisão, enquanto a igreja está orando por ele. Os guardas adormecem, ficam como se fossem cegos, e ali naquele momento o anjo do Senhor vai abrindo as portas das cadeias, eles saem. Pedro então bate lá na porta do local onde a igreja estava orando. E as pessoas não acreditam, porque uma serva vai lá e atende, fala, é Pedro. Ah, que Pedro, o quê? Você está doida? Pedro está preso, nós estamos orando aqui por ele. E então ouviram Pedro falar de lá de fora, sou eu, meus irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto não chega o momento em que você há de glorificar a Deus com a sua morte, porque quando o cristão morre, ele também glorifica Cristo. Até mesmo na morte, a minha avó, ela tinha 86 anos quando ela faleceu. E o que ela pedia para fazer quando ela estava no hospital, era que as enfermeiras lessem porções da Bíblia para ela, porque ela tinha dificuldade, né? Ela já estava muito debilitada, então tinha uma enfermeira lá, falava assim, minha filha, por favor, lê para mim a Bíblia. E ela gostava muito do Salmo 86, porque tinha um trechinho no Salmo 86 que falava assim, salva o filho da tua serva.
porque a oração que ela tinha era pela salvação de alguns filhos, 3 filhos que estavam afastados da presença de Deus. Para a honra e glória de Deus, todos eles voltaram para o caminho do Senhor, porque ela orava. Eu me lembro da minha avó, quando nós estávamos lá em Saquarema. A gente tinha um ambiente, uma casa lá em Saquarema, que era no meio da roça. E naquela casa, a minha avó estava no quarto. Naquele tempo não tinha eletricidade, era tudo escuro, era a luz do lampião. A minha avó debruçada no beliche, e ela falando em voz alta o nome de cada filho. Eram 7 filhos que ela tinha. E ela falando e pedindo pela salvação de alguns deles. Mas quando ela estava lá, no hospital, e ela pediu para que a enfermeira lesse, o testemunho que a enfermeira deu foi exatamente esse. Eu lia a Bíblia para ela, e a enfermeira chorava, conhecia muito pouco da minha avó, não sabia direito quem ela era, mas o Espírito de Deus já estava tocando no coração daquela mulher. Porque o crente, o cristão, até na sua morte, ele glorifica a Deus. Mas enquanto não chegar o momento de você glorificar a Deus através da sua morte, o Senhor te guardará. Isso é promessa. Pedro está dizendo aqui, olha, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Até chegar o momento em que nós nos encontramos com Jesus. Sabe, não é só em relação ao futuro que Pedro afirma, a nossa confiança precisa também estar em relação ao presente, enquanto nós vivemos no mundo. Estamos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser reveladas no último dia. Aí quando Pedro acrescenta essa frase, ele está dizendo que são todas as gerações de cristãos. Porque Deus continuará protegendo e guardando a sua igreja até o dia da vinda de Cristo. E enquanto nós estamos aqui, Deus está nos protegendo para cumprir o propósito que Ele tem por meio de nós nesta terra. E nós precisamos nos lembrar que existe um Deus que governa este mundo, meus irmãos, que está no controle de cada situação, que nos livra e protege de todo mal. Eu tenho uma preocupação quanto ao efeito colateral que essa pandemia pode estar causando no coração de alguns cristãos. Que efeito é esse? Muitos estão vivendo mais por causa do medo, ou em detrimento do medo, do que da confiança. Muitos estão vivendo mais o medo do que a confiança. Ora, se nós que temos a confiança e temos as promessas de Deus nas mãos, se nós que somos o povo do Senhor, o povo que Deus assegurou, o povo com quem Jesus fez uma aliança, vivemos os mesmos medos de quem está perdido, o que será do mundo? Sabe, o que será do mundo? Ser prudente é importante. Jesus nos ensina a ser prudente. Ele diz que a gente não deve colocar a nossa vida em risco sem necessidade. Sabe, mas quando nós temos uma missão, às vezes é necessário colocar a vida em risco. Nós não podemos viver assustados, nós não podemos viver acuados, nós não podemos viver pessimismo, por causa das notícias que nós ouvimos nesse mundo, das coisas ruins que nós ouvimos nesse mundo. Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia diz de alguém que guarda as nossas vidas. Quem sustenta a sua vida? Quem? Você tem certeza que é Deus? Você tem convicção que é o Senhor? Porque se você tiver dúvida em relação a isso, então há justificativa para o medo.
Sabe, nós precisamos nos lembrar quem nos deu a ordem para ir e fazer discípulos. Como nós poderemos cumprir essa ordem se nós não buscarmos em Deus sabedoria e tivermos coragem para agir? Pensem, por exemplo, nos enfermeiros e médicos que todos os dias, 24 horas por dia, estão nos hospitais atendendo os pacientes com Covid. Eles estão expondo suas vidas. Eles estão expondo porque eles fizeram um compromisso. Eles estão expondo porque eles fizeram um pacto de salvar vidas. Só que a diferença entre eles e a igreja de Cristo é que eles salvam vidas para continuarem vivendo ainda aqui nesse mundo. Mas nós salvamos vidas para levá-los para a eternidade. O que é mais grandioso, meus irmãos? Não desmerecendo o trabalho de nenhum desses profissionais, mas em termos proporcionais, o que é mais grandioso? É você salvar uma vida que, de repente, se recupera da doença, mas vai morrer daqui a 20 anos? Ou você salvar uma vida, mesmo que custe-lhe a sua vida, para que esta pessoa seja salva para a eternidade toda? Percebe onde estão nossos pensamentos, nossos valores? Sabe, não estou dizendo que a gente tenha que ser imprudente, que você tenha que colocar-se em situações, né, de descuido, como muita gente está fazendo. Vamos aglomerar, vamos não sei o quê. Não. Estou dizendo que você precisa viver a missão que Cristo lhe dá. E se às vezes é preciso você se expor em algum momento, entrar em alguma situação, sabe, você precisa confiar no poder de Deus que lhe protege. Quando nós estamos em missão, há uma promessa de Deus. Quero convidar você a abrir no finalzinho do Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia lá. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, verso 15 e em diante. Olha o que Jesus diz aqui aos seus discípulos. Ele vai dizer: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora é o verso 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Veja bem, a promessa que Jesus faz aqui é para quem está em missão. Não é simplesmente dizer, eu sou cristão, vou me expor. Não estamos falando de super crentes aqui, tá? Nós estamos falando de propósito. Você está vivendo a sua vida com um propósito certo, com um propósito que Deus lhe deu. Ide, façam discípulos de todas as nações. Eu digo para você, enquanto você se preocupa em salvar vidas, Deus está preocupado em guardar a sua. Enquanto você se preocupar consigo mesmo, sim, você está em perigo. Mas enquanto você estiver preocupado em salvar vidas, Deus estará preocupado em guardar a sua. Os cristãos perseguidos do primeiro século, eles se expunham aos perigos de prisão, tortura, até de morte, porque eles tinham seus corações inflamados e firmados na herança que jamais poderá perecer, ser danificada, nem perder o seu valor, herança guardada nos céus. Está lá no verso 4. Vai dizer o apóstolo Pedro. E finalmente, nós vivemos ainda na certeza de que a forma como nós reagimos às provações serve e servirá também de testemunho aos que buscam uma esperança viva.
Se você agir como o mundo age, desesperado, angustiado, perdido, falo, que tipo de fé é essa que você carrega no seu coração? Não é a mesma da esperança viva que Cristo nos traz. As pessoas estão procurando esperança, e sabe aonde que elas vão encontrar? É na igreja de Cristo. É no testemunho da sua fé. É na alegria que você mostra. Não uma alegria provocada, imposta, né? É uma alegria que parte aqui de dentro do seu coração, das suas convicções espirituais, da sua confiança em Deus, da certeza da presença de Jesus na sua vida. As provações, elas têm como propósito, como nós dissemos pela manhã, de não apenas nos tornar melhores, de nos lapidar o nosso caráter, mas também de refinar a nossa fé. E sabe o que quer dizer refinar? Significa torná-la ainda mais valiosa, não para nós mesmos, mas para aqueles que a observam. É isso que Pedro vai dizer aqui na sua carta, ele vai dizer assim, olha, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosas do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando é que Pedro está dizendo isso? No tempo da provação. O verso anterior fala, vocês estão sendo entristecidos por todo tipo de provação, para que a fé de vocês seja refinada. Ou seja, para que as pessoas vejam o brilho da luz de Cristo em você, nesse momento em que parece todo mundo está angustiado. Sabe, meu amado, quando a gente anda com Deus, a paz, a segurança, a certeza. Uma das pessoas que tocou muito a minha vida, durante esse ano que se passou e agora início do ano, foi uma irmã. Nós oramos pelo marido dela, pastor Marcelo Alves. Pastor Marcelo Alves foi aquele pastor que nós oramos, ele fez um transplante de rim, e nesse transplante houve complicações, o transplante parece que não pegava direito, não funcionava, e aí ele teve que fazer várias hemodiálises, então depois ele pegou uma bactéria, e aí depois dessa bactéria, né, teve uma infecção, então ele saiu do hospital, ele voltou para o hospital, ele saiu do hospital, ele voltou para o hospital, foi um ano, praticamente um ano inteiro no hospital. E quando ele saiu, estava bem magrinho, mas ele teve alta, glória a Deus, ele saiu, ele venceu, hoje está melhor, está se recuperando agora a sua forma. Mas algo que mais me chamou a atenção, nem foi tanto o milagre que Deus fez, o cuidado de Deus na vida do pastor Marcelo, mas da sua esposa. O testemunho de fé daquela mulher. Sabe por quê? Todas as vezes ela postava no grupo um versículo bíblico, então ela colocava uma palavra de exaltação a Deus, e aí ela revelava como estava o seu coração em preocupação com seu marido. Olha, hoje o Marcelo passou por isso e foi um momento difícil, e meus irmãos, ele vai ter que passar por isso, mas nós estamos confiantes que Deus haverá de ouvir as nossas orações. E aí ela terminava o seu testemunho com um cântico, com um louvor, sempre botava o Deus cuida de mim, colocava Deus de promessas, colocava, sabe assim, ela não permitia que as circunstâncias enfraquecessem a sua confiança, mas em todo momento ela foi alimentando o seu coração com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, com cânticos, hinos, orações, louvores, sabe, ela esteve enchendo o seu coração do que de fato traz esperança às suas vidas. E nós estamos como, meus irmãos, como igreja de Cristo,
No meio de tudo isso, Deus tem levantado exemplos, Deus tem levantado pessoas que estão mostrando a sua fé refinada. E nós estamos também, quando passamos por provações, é para isso. Deus está querendo que você o glorifique no meio do fogo. Deus está querendo que você o glorifique no meio das adversidades, das lutas, das aflições. E você fará isso realmente colocando sua vida nas promessas que Ele lhe faz. Pedro fala, nós temos uma esperança viva por causa da ressurreição de Jesus. Nós temos uma herança guardada nos céus, herança incorruptível. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. E mesmo as provações, elas não podem nos destruir, mas só aumentar ainda mais o nosso poder, o nosso potencial, a nossa capacidade para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, olhem para isso. Sabe, e eu digo para vocês, como disse o apóstolo lá em Hebreus capítulo 13, ele vai dizer, capítulo 12, ele vai dizer assim, olha, que nós precisamos erguer os joelhos vacilantes, as mãos cansadas, sabe, e começarmos a glorificar a Jesus Cristo em nosso viver, em nosso coração. Começarmos a nos lembrar que nós fomos comprados por um preço de sangue. A razão de você estar aqui é que custou a morte de alguém. A razão de você estar aqui é porque alguém deu a sua vida para salvar vocês. Então nós também podemos viver ousadamente confiando naquele que deu sua vida por nós, porque Ele mesmo também ressuscitou, para que nós com Ele também fôssemos ressuscitados. Se morrermos, nós temos esperança. Mas se as pessoas deste mundo morrerem sem Cristo, elas não têm. Porque quem morre sem Cristo será condenado. A minha maior preocupação quando eu ouço os números da morte, da nosso país, quantas destas pessoas que estão morrendo tinham Jesus Cristo? Quantas destas pessoas que estão morrendo realmente andavam com Jesus? O problema não é morrer, o problema é morrer sem Jesus. E foi dada essa missão à igreja. Ide, façam discípulos, repartam a vida que Cristo lhes deu. Sabe, e Jesus diz, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês repararam isso? Que essa ordem vem seguida de uma promessa? Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizer, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo? Que enquanto estamos em missão, Ele está cuidando de vocês. Volte ao primeiro amor. Volte àquela confiança cega, sabe? Quando eu falo confiança cega é no bom sentido, sabe? Aquela questão de você realmente confiar em Deus de olhos fechados. Volte o seu coração completamente para o Senhor. Não viva mais com base no que os seus olhos veem, no que a sua mente entende das coisas, mas comece a entender que sua mente é falha, que a sua visão pode te pregar peças, mas a palavra de Deus, ela é segura. Volte os seus olhos para ela. Salmo 119, 105, vamos recitar todos juntos, vocês lembram? Lâmpada para o meu pé é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar?
Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória e majestade estão diante de ti, força, formosura no teu santuário. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que nós, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nossas vidas, elas não são nossas, não dependem de nós mesmas, mas nós sabemos que enquanto estamos aqui, é para um propósito definido que o Senhor nos chama. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor renove nosso entendimento, renove nosso coração, renove nossos pensamentos, renove-nos, ó Deus, diante daquilo que se abateu por o mundo, que isto não nos cause abatimento, pelo contrário, nos faça enfrentar a situação com sabedoria, sem deixarmos, ó Deus, de promover o Teu nome aonde nós estivermos. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe suplico, meu Deus, que a todos estes que ouviram esta palavra nesta noite, estes que ainda ouvirão desta gravação, o Senhor possa despertá-los, meu Deus, para o chamado que o Senhor nos faz. Precisamos, meu Deus, entender que nós somos convidados a participar da sua missão. Não é a missão da igreja, mas é a tua missão. E nós somos apenas parte, ó Deus, de toda esta grande obra que o Senhor está fazendo. E enquanto estivermos te servindo, Deus, eu te peço que o Senhor cuide dos teus servos, proteja-os, guarda-os, fortaleça-os, Pai. E ainda que nós tenhamos que morrer, chega o momento da nossa morte, nós possamos glorificá-lo naquele dia. Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida, ela está segura em Cristo Jesus. O viver é Cristo, morrer é lucro. Nós sabemos, ó Deus, que se morrermos, temos um lugar já preparado por Jesus nos céus, temos algo ainda muito mais maravilhoso para experimentarmos, temos uma vida que ela é muito maior e muito mais abundante, lugar onde não haverá choro, não haverá mais dor nem tristeza, não haverá mais morte, porque todas estas coisas terão passado, o pecado terá sido aniquilado e nós para sempre estaremos com Cristo, ó Deus, usufruindo de todo o seu cuidado e proteção eterna, ó Deus. Louvado seja o teu nome, porque em meio a todas as nossas aflições, nós temos uma promessa, uma esperança segura, Senhor. E, meu Deus, que os nossos corações possam se alimentar desta promessa e deixarmos realmente ser dirigidos pela voz do Teu Espírito, pela Tua palavra, e nós oramos em nome do Senhor Jesus, a quem seja glória e honra para todos sempre. Amém, Senhor.